Fala galera, beleza? Olha eu aqui de novo, Cristiano Freitas, sócio e fundador da Cirrus Contabilidade. E hoje vamos falar de um assunto que muitos empreendedores me perguntam, que é a tributação incidente sobre os investimentos. Então, se você tem dúvida, fica no vídeo que eu vou esclarecer tudo para você. Muitos empreendedores têm dúvida sobre o que acontece pós-captação de investimento. Então tem toda aquela jornada, negociação, contrato assinado e a grana depositada na conta ali da startup. E aí, o que acontece pós-depósito, pós-recebimento desse investimento? Tem tributação? Se tem, o que incide? Quais são os cuidados e por aí vai. Então a ideia aqui, eu vou trazer os principais pontos de atenção que você, empreendedor, precisa ter para não cair aí em nenhuma furada ou nenhuma pegadinha e gastar mais dinheiro do que deveria, tá? Quando a gente fala de investimento, acho que um ponto é importante, que quando você negocia a participação do seu negócio, você pode ter dois formatos ali na negociação, que é o que a gente fala de cash in ou cash out. Basicamente, cash in é grana na conta da startup. É o dinheiro, né? Então você não está procurando um investidor para vender as participações do seu negócio para que aquela grana vai para o seu bolso. Então muita gente confunde isso, vê cifras ali de milhões de reais e fala, pô, esse cara tá bem, né? Mas não necessariamente, porque pode ser que aquela grana foi integralmente negociada para ser aportada no caixa da companhia e não para ser vendida, né? A participação do sócio, a grana ir para conta dele. Então toda vez que a gente fala de cash in, é grana sendo aportada, investido no negócio. E quando a gente fala de cash out, aí sim é esse ponto, que é quando o empreendedor ele vende parte das suas ações e a grana vai para ele, tá? Então, isso no mercado a gente também chama de secundárias, né? Quando tem uma rodada ali de captação, tem a emissão primária de ações, são novas ações que determinada empresa emite e oferece para a captação de investimento. E a secundária, que são ações já existentes, que são utilizadas ali para vender, para aumentar a participação daquele investidor naquela rodada. Só que ao invés do dinheiro ser aportado no negócio, o dinheiro vai para o bolso, para a mão do empreendedor que está cedendo, que está vendendo aquela participação societária, beleza? Então, quando a gente fala de cash in, é um cenário tributário. Quando a gente fala de cash out, é outro cenário. Então, eu vou trazer para você um pouco essa divisão aqui. Primeira premissa é, se o dinheiro ele vai ser investido no negócio, não há que se falar de tributação. Então, você não vai pagar imposto sobre o valor do capital investido, beleza? O que o pessoal faz errado? Às vezes desconhece essa operação de startup, eu estou falando de contadores na grande maioria, não conhecem isso, entra a grana na empresa e eles acabam tributando, achando que é algum tipo de receita. Quando na prática é basicamente investimento de capital. Há um instrumento de investimento, né? Eu falei instrumento aqui não é musical, mas não falando tecnicamente sobre isso, tem uma forma, basicamente, de captar essa grana, que é o contrato de mútuo, né? Mútuo conversível, basicamente uma dívida que a empresa emite com uma promessa lá na frente de liquidar esse mútuo em troca de uma participação societária. Da mesma forma, não é receita, tá? É dívida. E aqui qual que é o ponto de atenção? Se esse mútuo ele é feito entre duas pessoas jurídicas, então a startup de um lado e uma outra empresa do outro fazendo essa operação de mútuo, há uma discussão sobre a incidência de IOF, que é um imposto sobre operação financeira. Mas aí é um percentual pequeno, a gente tem aqui no canal alguns vídeos falando sobre isso, de regra, tributação e etc. A gente vai deixar o link aqui para vocês. Mas não sobre o valor principal, tá? Então nunca vai existir uma tributação sobre o valor integral, sobre o valor depositado, tá? Se tributar é porque está errado. Existe uma outra discussão na emissão dessas novas ações, etc, que é ágil, mas isso aqui papo para outra hora, não para esse conteúdo, beleza? Então, quando você fala de cash in, aporte no negócio, investido na empresa e essa grana é utilizada nas atividades, ou seja, sem tributação. Quando há uma transação entre duas pessoas jurídicas, sempre vai ter do lado da startup uma PJ e do outro lado uma outra pessoa jurídica investindo, talvez a incidência de OF, mas outro vídeo, papo para um segundo momento. Agora, quando você vai para o outro lado,
que a gente fala sobre o investimento, a grana, e aí você tem uma secundária, um cash out, o sócio, né, o detentor das ações ou das cotas daquela empresa, efetivamente ela está vendendo parte da participação societária dele. E aí, sobre essa venda, existe a incidência do imposto de renda, sobre uma operação que a gente chama de ganho de capital. Então, simulando aqui, que o investidor ele vai entrar na sociedade negociando 15% da participação daquela empresa, sendo que 10% serão cash-in, ou seja, vai ser um aumento, né, do capital social, do valor que vai ser aportado naquele negócio, e mais 5% ele vai comprar ações que já existem dos próprios founders, dos próprios empreendedores. Esses 5%, vou fazer uma conta fácil aqui para mim, imagine que vocês investiram no negócio R$10.000, beleza? 5% equivale a R$500. E esse empreendedor, esse investidor, vai pagar R$5 milhões sobre esses 5% do negócio. O que vai acontecer para você, empreendedor, e não para a empresa? Você vai apurar ganho de capital. Então, a diferença entre o valor do capital social, que é aquilo que você como sócio investiu no negócio, e o valor que está sendo pago por essa participação, você vai recolher o imposto de renda. E o imposto de renda ele segue uma tabela que a gente fala que é progressiva. Então, quanto maior o ganho, maior o percentual. Nesse exemplo aqui, seria 15% que você pagaria, empreendedor, de imposto da diferença. Ou seja, dos 5 milhões que você recebe, você vai descontar ali os R$500, né, considerando um capital social baixo ali de 10 mil, e sobre esse montante você vai recolher 15%. Meus amigos, não é barato, mas existem lugares que ainda é muito mais caro, então 15% está na regra do jogo, beleza? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Não se esqueça de curtir, compartilhar, e se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder para você. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo.